aqui esse tema, é um problema, porque às vezes a pessoa vai falar, já até recebi ligação hoje daquele DDD estranho. Mas olha, se houver dívida, quite-a. Hoje nós estamos fechando o mês da família, nesse culto que está totalmente direcionado à família. O ambiente está preparado. Você chega ali e vê uma casa, logo na entrada. Você ouve louvores, você vê oração. Deus nos presenteou com momentos próprios de família aqui, nesta noite. E isso tem um propósito, tem um porquê. E por isso, como foi bom você ter vindo hoje, porque eu estou convencido que essa mensagem não é apenas para o meu coração, é também para o seu coração. A passagem que acabamos de ler fala sobre uma conversa que Jesus teve sobre uma autoridade da lei. Um homem que era extremamente conhecedor da lei e que se aproximou a Jesus tentando entender algumas verdades do reino. Mas Jesus, em particular, conseguimos enxergar isso, em particular eu vejo essa simplicidade do Cristo. Ele é extraordinário em trazer coisas difíceis de serem compreendidas em uma linguagem, uma compreensão popular, ao ponto de que todos pudessem compreender. E assim ele também fez com este homem, conversando com este homem, apontando sobre coisas importantes, falando sobre cuidado ao próximo, falando sobre o amor que devemos ter de Deus. E aquele homem então estabeleceu nesta conversa uma pergunta. Depois que Jesus pontuou sobre aquilo que deveria ser, através de uma resposta, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, aquele homem ousadamente então perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus trouxe uma história tão incrível, dizendo, olha, existia um homem, uma pessoa que estava passando de uma cidade para outra, e no meio do caminho ele foi ali acuado por assaltantes. Esses assaltantes tiraram tudo deste homem, tiraram os seus bens, tiraram a sua roupa, tiraram a sua posse, e no final ainda bateu neste homem ao ponto de deixá-lo largado na estrada, sem condição de reação, sem condição de sequer pedir ajuda. Mas nesse mesmo momento, passou uma autoridade também no meio eclesiástico, e ao olhar para aquele homem, olhou a necessidade, olhou a dificuldade, mas simplesmente seguiu o seu caminho. Vindo uma outra autoridade, fez da mesma forma, olhou aquele homem, viu a dificuldade, viu a necessidade, mas simplesmente seguiu o seu caminho. O primeiro estava ali encaixado naquilo que nós chamamos dos levitas, aqueles que estavam responsáveis pela administração do templo, do cuidado do templo e também do cuidado, em alguns momentos até mesmo do louvor do templo. O segundo que ao ver a necessidade passou foi o sacerdote, que possivelmente por causa da responsabilidade, por causa do zelo quanto às coisas que ele deveria desenvolver, ele mesmo vendo a necessidade, mesmo contemplando a dificuldade, ele simplesmente disse, eu tenho algo mais importante do que dar atenção para este que está ferido, que está em necessidade. Então Jesus, olhando para aquela autoridade, propôs então o terceiro personagem, ou a terceira personagem da história, e esse era um samaritano. E a Bíblia diz que esse samaritano estava na pegada do dia a dia, estava na correria do dia a dia, estava literalmente em atividades. Mas quando viu aquele rapaz, quando viu aquele que estava em necessidade, quando viu aquele que estava em dificuldade, quando viu aquele que estava com dificuldade até mesmo de vestimentas, aquele que não tinha dinheiro para tentar buscar ajuda, aquele que sequer tinha disposição física para pedir ajuda, ele parou tudo o que estava fazendo e deu uma atenção totalmente especial para aquele que estava na beira do caminho. Então Jesus, olhando para aquele rapaz, disse, esse
não apenas parou e deu atenção, ele também cuidou das feridas deste rapaz. Ele passou remédios, ele limpou as suas feridas, ele colocou no seu próprio meio de locomoção e levou até um local onde poderia dar uma atenção melhor e mais especial. Mas ele não lavou a mão quando entregou o rapaz naquele lugar, ele simplesmente investiu e disse: olha, se o cuidado por esse rapaz for além daquilo que já estou investindo, fique em paz e fique tranquilo, porque eu irei e quando voltar, quitarei. Então, quando Jesus pontua isso, algumas coisas saltam ao nosso coração e chegam à nossa mente com muita força. Me permita aqui, nessa introdução, fazer um funilamento dessa história. Pode ser que este viajante seja a sua família, seja um membro da sua casa, seja alguém que você ama, e que por causa das circunstâncias da vida, por causa dos salteadores da vida, por causa dos atritos da vida, simplesmente hoje está na beira do caminho. Ele não buscou ser assaltado, mas ele foi assaltado. Ele não buscou apanhar, mas ele na tratativa do dia a dia acabou apanhando. Ele está lá caído e sem força de reação. E Jesus, olhando para aquele maioral da lei, disse: olha, é isso que eu digo quanto ao cuidado daqueles que precisam, é olhar aquilo que está à sua volta, é perceber a necessidade daquele que está ali do seu lado, é sentir a dor daquele que está caminhando contigo, é entender a lágrima daquele que está no dia a dia da sua vida, é compreender que a vida se faz dos detalhes. Existem coisas que não adianta nós olharmos para fora, nós precisamos dar atenção para dentro, precisamos olhar as minúcias, precisamos olhar os detalhes, precisamos entender que a nossa casa precisa de Jesus, tanto quanto outras casas mais. Pode ser que a sua casa esteja assim, pode ser que a sua família esteja assim, feridos na beira do caminho, e passaram os levitas, passaram os sacerdotes e nada viram, mas um samaritano parou. Mas sabe qual é interessante dessa história? Que Jesus não estava apontando para outros. O samaritano, na aplicação, e aqui eu não vou entrar no contexto histórico, mas eu vou dizer assim, é como se Jesus estivesse dizendo: o samaritano da história teria que ser também você. Diante disso, me permita aqui pontuar 3 verdades. Primeira verdade, um cuidado real. Você consegue repetir comigo? Primeira verdade, um cuidado real. Vira para o teu irmão e fala: primeira verdade, um cuidado real. Primeira verdade, um cuidado real. Em um tempo em que pessoas, quando ajudam, colocam logo nas redes sociais, em um tempo onde toda ajuda, todo estender de mãos precisa ser propagado para um benefício particular, Jesus nos ensina que o verdadeiro cuidado não passa pela exposição. O verdadeiro cuidado passa pela uma ação real. Aqueles 2 primeiros homens passaram, viram o que o samaritano viu, mas eles não se atentaram, eles não tiveram um olhar especial, eles entenderam que aquele problema não era deles, eles entenderam que aquela dor não era deles, e simplesmente eles seguiram a caminhada. Mas aquele samaritano percebeu que aquele problema era dele, aquela necessidade, ele poderia ajudar a romper, a cuidar, a sarar, a transformar, a restaurar aquela vida. Ei, quantas vezes nós estamos dentro das nossas respectivas casas e nós julgamos,
dizendo: ah, mas não tem jeito, não tem oportunidade mais, não tem isso. Ei, olha para o seu casamento hoje, ele está precisando de um cuidado real. Olha para os seus filhos, eles estão precisando de um cuidado real. Olhe para os seus pais, filhos, eles estão precisando de um cuidado real. Ei, um dos níveis piores de separação hoje está no âmbito das finanças. Você dá um Google aí, procura qual é um dos maiores níveis de motivos de divórcios: desequilíbrios financeiros. Segundo nível de divórcio é falta de comunicação. Ei, se o teu casamento está na UTI, pare agora. Olhe aquele que está na beira do caminho e aplique o que precisa ser aplicado. Maridos, quando vocês casaram com as suas esposas, a certidão de casamento que você assinou não era a certidão de empregada. Esposas, quando vocês casaram com seus maridos, quando você assinou a certidão de casamento, você não assinou um atestado de obrigação. Ei, maridos, quando as suas esposas zelam por vocês, elas fazem por amor. Ei, esposas, quando os seus maridos zelam por vocês, eles fazem por amor. Algumas vezes nós ouvimos mulheres dizendo: mas o meu esposo é um ogro, ele não é nada romântico, ou um homem difícil, dificilmente fala que te ama, não dá nem um cheirinho, tu quer ir, meu Deus do céu. Me permita aqui pontuar uma coisa: o amor do homem é diferente. O que a mulher expressa no carinho, o homem expressa na ação. Se quer ver que um homem zela pela casa, busca, dá um Google e você vai entender isso. Psicologia, vai lá, psicólogo, terapeuta de família. O homem expressa o seu amor na provisão. Vou dar uma dica para vocês. A Bíblia diz que o homem tem que amar a esposa, se for necessário, como Cristo amou a igreja, e se for necessário, dando a sua própria vida por ela. Fizeram uma pesquisa com 10 homens e 10 mulheres. Primeiro as mulheres, e perguntaram: entre o seu namorado e sua melhor amiga, se um tiver que morrer, quem morre? As 10 falaram: o namorado. E aí no final... Deixei alguns casais em dificuldades agora. O outro aqui virou na hora, né? Terrível isso. Das 10 moças, a melhor amiga. Aí aquilo incomodou a entrevistadora e falou: mas por que melhor amiga? Ela falou: namorado vem, vai, mas a melhor amiga... Aí fizeram a mesma pergunta para 10 namorados. Entre o melhor amigo e a namorada, os 10 falaram assim: vai o melhor amigo, Aí ela também se incomodou: mas por que vai o melhor amigo? Eu vou querer que a mulher da minha vida morra? Tá lá, pode dar uma olhada, é sério o que eu estou falando. Já viu essa? É seríssimo. É sério mesmo. Aí veio uma psicóloga familiar e disse: de fato é assim. Explicou, mas a Bíblia já diz. O homem está muito mais disposto a arriscar a sua vida em prol da sua casa do que a mulher. Mas espera aí, não, mas eu sou mulher, eu sou disposta. Calma aí. É sobre inclinação, o cuidado é diferente. Um cuidado é sacrificial e outro cuidado é do zelo. No que se refere ao zelo, dentro da casa, o amor da mulher vai se expressar muito mais do que o amor de um marido. Porque é o amor da mãezona, é o amor da cuidadora, é o amor da apacentadora, é o amor daquela que coloca as coisas nos devidos lugares. O ponto aqui, a expressão é: ambos amam.
A questão é qual o ambiente que demonstra esse amor. Em um tempo em que o feminismo está desconstruindo homens, homem de xuxinha, homem... Eu tenho que falar. Na minha época, a gente matava a barata descalço, ainda segurava na antena da barata e ia carregando, mostrando o prêmio, dizendo assim, brabo, macho alfa brabo, e jogava lá no lixo, pá! Hoje em dia, fala comigo, seu Jaime, se o senhor não era desse, de matar e falar, vamos embora, pega na antena, que barata é essa, que coisa. Hoje em dia, fala, varão, pisa na faixa, varão. Que coisa terrível, varão. Santo Deus. Veja bem, o cuidado real passa o olhar os mínimos detalhes. Às vezes, algumas coisas passam desapercebidas porque nós não temos um olhar especial. Olha só o que eu vou falar. Pode ser que o levita não viu a necessidade daquele caminhante, o sacerdote não viu. Olha, preste atenção que isso aqui é pesado que eu vou falar agora. Pode ser que eles não tenham visto ou se atentado para a necessidade daquele rapaz, porque na hora de um olhar especial eles estavam no zap. Não tem aquela hora que a família tem que estar sentada à mesa, trocando uma ideia? Não tem a hora que alguém está falando e você não está dando atenção, porque o caminhar, as responsabilidades pode se acrescentar em muitas coisas. Às vezes a família vai a pique, porque o olhar especial está apenas no trabalho. Tem muitos pais e muitas mães que estão dizendo, eu tenho que trabalhar para sustentar a casa, e os filhos estão sendo criados pelo YouTube. Ei, mães, me permita aqui a sinceridade. Eu sei que o tempo mudou. Hoje em dia, os casais, a sua maioria, não é apenas um homem que precisa trabalhar fora. A mulher também precisa trabalhar fora. A renda está sendo compartilhada, que a coisa está muito feia, está muito apertada. Mas, ei! Entre ter um iPhone e acompanhar os seus filhos na criação, vai comer arroz, vai comer feijão com farinha, mas vai ser melhor do que comer picanha no fim de semana. Não vacile com a criação dos seus filhos. O espaço que você está dando, o inimigo está alcançando através dos YouTubers da vida, através das amizades da vida. Não negocie o que não é negociável. Trabalhem. Mas acredite, no final da história, eu estou trabalhando para deixar um carro para meus filhos. Que legal, hein? Estou trabalhando para deixar uma casa para meus filhos. Que digno, hein? Estou trabalhando para deixar um sítio para meus filhos. Que inteligência das galáxias. Sabe o que eles vão fazer quando você morrer? O que eles vão vender para dividir o dinheiro, porque estão interessados no seu dinheiro. Em vez de juntar dinheiro para comprar o sítio e para deixar para eles, gasta dinheiro hoje fazendo uma viaginha com eles, vai ser melhor. Com eles hoje. Porque o que vai ficar não são os bens, o que vai ficar será o legado. Eu nunca gostei de sopa de legumes. Mas o meu pai, quando vivo estava, ele tinha um jeito especial de me enrolar. E num tempo desse, ele fazia uma sopa de legumes, sempre, mãe? E eu só entendi a sopa de legumes, que era sopa de legumes, na minha adolescência, porque a minha mente foi ali, macetada.
Ele macetou minha mente. Que quando chegava nesse tempo, bobinho, ele falava assim, aê! Chegava assim, meu pai falava, ele era muito brincalhão, era um homem bravo, mas era brincalhão também. Ele falava, aê! Aí ele, Bugalu, me chamava de Bugalu, Bugalu, hoje vou fazer um negócio especial. Eu falei, o que, pai? Oi, pai. Ele falou assim, eu vou fazer a sopa do malandro. Você lembra? Eu vou fazer a sopa do malandro. Eu falei, quem vai fazer a sopa do malandro, pai? Meu irmão, como eu comia com gosto a sopa do malandro. Macetou minha mente. E na minha adolescência, sentindo falta do meu pai, assim, pensando nele, minha mãe fez uma sopa, eu me lembro como fosse hoje. Falei, não quero essa sopa não, mãe. Até hoje eu não gosto de tomar sopa de Deus. Mas aí veio na minha cabeça assim, ó, a sopa do malandro era de quê? Aquele ali soube macetar minha mente. Eu fiquei, meu Deus. Veja bem, o meu pai não está aqui, mas o malandro aí, eu sei o significado hoje, mas antigamente não tinha esse conhecimento. Mas é minha experiência, então assim, entenda bem. Meu pai não está aqui, mas o ensinamento da sopa do malandro está. Está entendendo isso? A gente às vezes está focado tanto, e o Senhor está dizendo assim, constrói um legado. Ei, pai, filho, vai doer agora. Você que deixa os teus filhos jogar bola sozinho, vai jogar bola com ele. Eu sei que tu é ruim de bola. Eu sei, mas vai jogar uma bola, vai pegar o cinema. Já contei aqui, todo mês eu estou arrebentado financeiramente. Corta depois isso daí, mas não tem como cortar. Mas todo mês eu vou para o cinema com meus filhos, e todo mês eu ouço a Mona falar a mesma frase, que é, você paga para ir para o cinema para dormir. Eu falo, que sono bom, que bom investimento. Eu chego naquele lugar, uma tela enorme. Vê com homens que não é assim, a gente quer chegar em casa, sentar no sofá, com a sala escura, aquela tela enorme, com o controle na barriga, que coisa maravilhosa. Lá, você tem uma tela enorme, você tem uma poltrona que parece que é dos céus, você tem um ar-condicionado gelado, meu irmão. É o melhor 1h30 de sono que você já tem, meu irmão. E com as crianças em silêncio, estou prestando atenção no filme. Pago todo mês para dormir no cinema, pago. Com prazer. Com prazer. E o lanchinho de lei. Porque a Mona Lisa macetou a cabeça dos meus filhos. Porque cineminha só é bom se tiver McLanche. Alguns vão falar assim, o meu é Burger King. Outros vão falar que é o do frango lá, que eu já esqueci o nome. KFC. Mas vem dizer se não é assim. Se for, tem que ter aquilo. Um sorvetinho. Sorvetinho. E sorvete no final ainda. Porque come durante o filme, mas no final fala assim, pai, e o sorvete? E o sorvetinho? Veja bem, eu estou falando de forma engraçada, mas você precisa ter um olhar especial para dentro da sua casa. A Mona Lisa sempre teve dificuldade na cozinha. E ela já casei sabendo disso. Eu passei os primeiros meses e virei expert em macarrão. E ela fez todos os tipos de macarrão possíveis.
E olha, adorei. Até o frango ela conseguiu deixar douradinho, mas quando fui comer ele estava doce. E eu falei, Mona Lisa, o que aconteceu? Tá doce. Mas tá tão bonito o frango. Ela falou, que é isso, neguinho? Eu falei, tá lindo o seu frango. Tá maravilhoso o seu frango. Mas tá doce. Ela falou, não é possível. Eu falei, tá doce. Ela falou, tem que comer. Eu falei, come. Aí quando ela deu a mordida, ela falou, tá doce. Eu falei, mas tá bonito, tá dourado, hein? Tá bonito. Aí ela sem saber o que fazer, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aí quando foi olhar, em vez de ela botar sal, ela botou açúcar. Mas ela é esforçada, ela falou assim comigo, eu sou tua esposa, eu sou tua mulher, meu macho alfa. Eu falei, isso aí. E ela falou, eu vou bater, dominar essa bola e vou fazer. Eu gosto muito de lasanha. Então as primeiras lasanhas da Mona Lisa, ela perguntava como tá. Eu falava assim, tá boa. Tá boa. Aí ela foi comendo, sempre fez lasanha, mas ano passado, depois de quase 14 anos de casamento, ela falou, vou mudar esse negócio. E ela foi no YouTube da vida, foi conversar com as universitárias, acertou a receita, e um dia estava trabalhando de casa. Ela falou, a comida está pronta. Aí quando eu cheguei, eu vi uma lasanha diferente. Falei, foi você que fez? Ela falou, foi. Falei, parabéns, hein? Ela falou, senta. Aí eu sentei. Aí as crianças lá em casa, as crianças lá de casa, se você deixar eles comerem primeiro, vocês não comem no final. Então, assim, o negócio é intenso lá em casa. Aí ela falou assim, come um pedacinho. Eu falei, tá bom, vou comer um pedacinho. Ela botou no prato. Quando eu experimentei o primeiro pedaço, eu falei, garota, ela falou o quê? Meu Deus, você acertou, garota! Tirei uma foto, botei no status e botei no grupo da família, porque as coisas ruins a gente não posta, mas as coisas boas a gente posta, Eu falei, que lasanha maravilhosa! Que delícia de lasanha! E ela nunca mais fez uma lasanha menos do que aquelas. As lasanhas delas estão uma delícia. Me permita fazer a aplicação disso. Às vezes um olhar especial é o reconhecimento que você está deixando de fazer. Às vezes a pessoa não tem o talento, mas está se esforçando. Dá uma elogiada, é bom às vezes, tá? Elogiar é bom. Vou ensinar um negócio para vocês hoje, maridos, que a gente é mais durão, eu sei. Chegar em casa, elogia. Você vai se dar bem no final. Elogia. Elogia. A misericórdia é maior que o título. Saia da pompa. Tira as insígnias. E entenda que a misericórdia é maior do que o título. Tem hora que nós temos que descer o patamar para nos equipararmos. Porque uma casa ela só cresce saudável quando todos estão em um equilíbrio, em um mesmo nível, houve um nivelamento. Desce do pedestal. Tira o título, a misericórdia é maior. Sori, você conseguiu o vídeo 1? Eu queria propor ver um vídeo muito legal que eu falei de Deus esse negócio. E vamos aí para as telas agora. Que é isso? Que é isso que? Por que tá deitado aí? Ué, brigou comigo, eu não vou dormir contigo. Briguei contigo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, eu vou dormir contigo, você tá brava comigo. Não tem nada a ver. Nós casamos, foi pra dormir junto, vamos. Não, Sai. Vamos. Não vou ficar aqui. Vamos lá. Vou. Não vai? Então tá.
Ah, então. Estamos de bem, então? Estamos de bem? Não sei. Agora estamos. Amanhã a gente resolve. Amanhã é outro dia. Ai, delicinha. Veja bem, Que é isso? a misericórdia é maior do que o isso que? título. Por que tu tá deitado aí? A gente às vezes tem que parar a nossa caminhada. Ah, briguei contigo, Fala mas assim, uma coisa vamos não tem nada a dormir ver com a juntos. outra. Ah, não, vou dormir. Nós eu vou casamos, dormir contigo, foi pra tá bravo dormir comigo? junto. Não tem nada a ver. Nós casamos, E foi de pra dormir conchinha. junto. Vamos, Não, sai. não vou dormir. Vamos. Não. Mas estamos bem? Não sei. Agora estamos, amanhã a gente resolve o restante. A gente tem que, às vezes, se despir. Em uma família que não tem a ver só com o casamento, não existe a pessoa certa, é o que dá certo. Estabeleça um princípio de que todos estão bem. Irmãs, cuide dos seus maridos. Pastor Neil Barreto disse um dia, nós estamos trabalhando tanto no tempo que estamos vivendo, que no final da noite a gente acaba dando o resto um para o outro. Parem de oferecer o raspo do tacho. Isso faz parte de todos os casamentos. Depois que nós temos filhos, o processo é assim mesmo. Mas entenda, quando a nossa atenção fica mais para os filhos e não no casamento, é impossível os filhos estarem bem se o casamento não estiver bem. Sabe por quê? Os filhos vieram por causa do casamento. Se o principal não estiver bem, o secundário também não vai se sustentar. Sejam criteriosos, tenham um olhar especial, cuidadoso. Filhos, tenham um olhar cuidadoso com seus pais. O olhar real. Seus pais não são banco. Eles precisam ser também bajulados, cuidados, eles precisam de atenção, eles precisam de elogio, eles precisam de beijo no rosto. Quantos filhos já não dão beijo no rosto dos seus pais, abraços nos seus pais? Ei, zele pelos seus pais, um dia eles estão aqui e amanhã não estarão mais. Tenha um olhar especial para eles, tenha um olhar real para eles, zele por eles, cuide deles. Um dia estamos e outro dia não estaremos mais. Então faça, crie raízes, estabeleça princípios. Olhe aqueles que estão na beira do caminho. Coca-Cola fez uma propaganda incrível. Eu gosto do Natal, eu sempre falei isso aqui abertamente. E eu gosto de ficar na sala, e eu sou um ziquezado para isso. Eu apago tudo da casa, inclusive a luz da sala, e ligo o pisca-pisca, e fico lá, igual bobo. Luz liga, luz apaga. Luz liga, luz apaga. E às vezes eu dou aquela... Aí vai crescendo a luz, aí diminui a luz. E às vezes quando estou mais animado, vai... Eu sempre gostei da época de Natal. Pisca-pisca lá em casa tem que ficar ligado de manhã à noite. Só não fica na madrugada porque elas têm medo de queimar, fechar culto e botar fogo na casa. Mas esses dias eu dormi, no último Natal, dormi tarde e falei assim, vai ficar ligado. Quando eu vim aqui na sala, que eu sempre acordo na madrugada, eu quero ver o pisca-pisca ligado. Veja bem, eu sou daquela época que Natal tinha sempre esse tempo que estamos tendo hoje. Era aquele friozinho. Eu acordava de manhã já com o cheiro das rabanadas sendo preparadas, os pastéis sendo preparados. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa a gente só come manjar com a ameixa em cima só no Natal. Então sabia que ia ter manjar com ameixa em cima, com aquele caldinho, meu Deus do céu, aleluia. E no final, à tarde, nesse tempinho, chuvinha boa, dava aquele filme de todos os anos, Esqueceram de Mim. E todos os anos eu ficava vendo Esqueceram de Mim. Mas teve um ano que a Coca-Cola mudou a propaganda, porque era aquele caminhão iluminado. Mas teve um ano que ela colocou uma família. E a família estava ali. E aí quando sentaram na mesa, colocaram uma Coca-Cola no meio da mesa. E aí tem aquela música, se o Natal existe,
se no céu não existe. O Natal, precioso Natal, um tempo de paz e amor para você. Pelo menos a sintonia é essa. E aí, a filha estava afastada. Aí o pai, naquele ano, o pai sentava na ponta da mesa. Hoje em dia está tudo mudado, por causa dessas ideologias bobas. Mas lá, o marido, pode procurar essa propaganda no YouTube que tem. Ele, quando sentou, ele olhou assim a mesa, faltava a filha, e ela estava afastada. Aí eles foram lá, os pais, e buscaram a filha e colocaram sentada aí botou Coca-Cola, não sei o que lá, um Feliz Natal. E aí aparece assim, muito bonita a propaganda. Às vezes a gente tem que descer do pedestal e falar assim, vem para cá. Vem para cá. 2, a atenção integral. Nem sempre a integralidade do tempo, a atenção integral, nem sempre a atenção integral é a integralidade do tempo, ou seja, um tempo total. Mas é um tempo de qualidade. Se fala muito assim, eu tenho que dar o meu tempo todo. Não tem como, a roda está girando. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar das coisas, você tem que fazer a coisa acontecer. Então, veja bem, é impossível você estar 24 horas ali dando atenção full time à pessoa. Mas quando estivermos juntos, pode ser meia hora, que seja a melhor meia hora. Aquele homem parou, e tudo que ele estava programado a fazer parou naquele exato momento, porque a atenção para aquele homem não foi o tempo todo do dia dele, mas foi a qualidade do tempo que ele podia dar naquele momento. E naquele momento ele limpou as feridas daquele rapaz. Ele o colocou no transporte dele e o levou para uma hospedaria. Ei, às vezes o que nós precisamos fazer é dar o tempo que já estamos dando, mas dar o tempo em qualidade. E dar tempo de qualidade é abrir mão de certas coisas. É estabelecer um caminho melhor. É estabelecer um tempo melhor. Tempo de qualidade não é a integralidade do tempo. Nem sempre nós temos que agir no corretivo, e acredite, agir no corretivo é sempre ruim. É melhor agir no preventivo. Porque quando a gente tem que agir no corretivo é porque a casa já caiu. Existem manutenções na casa que elas precisam ser periódicas. Coloca uma tinta de elogio na sua casa. Coloca um reboco do reconhecimento. Coloca o telhado do investimento. Ei, casais, coloca o fogo da fogueira de novo. Não vacilem nas coisas pequenas. Aumente o romantismo. Um dia eu estava no último jantar dos namorados. A palavra foi: não deixe que o seu casamento destrua o seu namoro. Não deixe que o seu casamento destrua o seu. Você está falando que para namorar outra pessoa não é pessoa. O casamento vem com tantas responsabilidades. E as responsabilidades não podem abafar o namoro. Lembre-se, o que os levou a casar foi o namoro.
E o que não pode faltar dentro do casamento é o... E para os que são muito férteis na mente, namoro não é coisinha íntima não, tá? Porque namoro ninguém tem intimidade não. Namoro é conversa, é amizade, é companheirismo. Isso que é namoro. É não estar com o dinheiro e dar o jeito para dar uma passeada às vezes. Se esperar ter dinheiro para passear, você não vai se passear nunca. Quando você fica doente, você não dá um jeito de passar o cartão para comprar o remédio? Teu casamento está doente, o que você vai fazer? Sua família está doente, o que você vai fazer? Três e último, concluo aqui. Aquele homem disse, estou deixando investimento. Quando eu voltar, se o cuidado for além daquilo que eu já investi, fique em paz, porque eu vou quitar aí contigo. Vira para o teu irmão e fala, você tem dívida? Quite-a. No âmbito familiar, é fácil nós ficarmos devedores. No âmbito familiar, repito, é fácil nós ficarmos devedores. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, ele diz, casamento é como conta bancária. Se você sacar demais, vai ficar negativo. Me utilizando da palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu digo o seguinte, que quando ele escreveu esse livro, não tinha limite na conta. Hoje tem limite da conta. Então, quando você saca muito, no final você não só fica sem dinheiro, mas você fica devendo. E é muito fácil, na família, nós ficarmos devendo. Os filhos querem PlayStation, mas são incapazes de dar um presente bom para os pais no dia do aniversário deles. São incapazes de pensar em pelo menos uma surpresa para os pais. Estou pegando pesado aqui? É melhor diminuir essa mensagem aqui? Eu acho que é melhor parar aqui, né? É melhor parar. Os pais passam o ano inteiro querendo presentear os filhos são incapazes de gastar 10 minutos em pensar em uma homenagem para os seus pais. 10 minutos. Os pais são capazes de dar uma casa para os filhos, e muitos filhos são incapazes de dar o sofá da sala para os seus pais. Cuidado, porque a lei é da semeadura. Não tem aquele x-tudão que você é capaz de comprar na esquina? Compra uma rosa e dá para tua mãe. Oi? Depois você quer falar da igreja saudável, tá vendo? Prefere este estudo. Então vamos lá, né, querido seminarista Tiago? Veja bem, se você for comer o seu x-estudo, abra mão de comer o seu x-estudo e vai dar para tua mãe esse estudão. Pronto. Pague a sua dívida hoje, filho. Pague a sua dívida hoje. Chega junto, resolva. Você viu o lance ali? Casamos para dormir juntos. Tô obrigado, o problema é seu. Casamos para dormir juntos. Não vai tocar no meu corpinho. A Bíblia diz que o teu corpo não é mais teu corpo. Acabou.
Ah, mas isso vai ser violência. Não, não falei nada de violência. Eu digo de dormir junto. Mas o termo ali foi, nós está bem. Eu assisti tantas vezes esse vídeo que eu falei, eu já gravei se tem. Nós está bem. Ah, bem, agora estamos. Mas amanhã a gente resolve o restante. Mas vem aqui e ainda faz colchinha. A vida passa tão rápido. Quite a sua dívida. Mas eu vou ter que abrir mão mais uma vez. Ele já está devendo R$1 milhão para mim. E você também está devendo R$1 milhão para ele. Esqueça. Eu gosto de usar isso. Pegue o retrovisor do seu carro, que se chama família, filhos e pais. Tem filhos que levam tanta mágoa dos pais, né? Meu pai falou isso, minha mãe falou isso. O que você fez, cabeçudo, também? Você é o melhor filho e filha de todos os tempos. Você é o grande ajudador da sua casa. Você lava os banheiros, né? E a roupa? E ajuda a mãe? Moças, ajudam a mãe lá na comida? E os maridos, os menininhos? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Aos 15 anos, melhor, eu comecei a trabalhar com carteira assinada aos 15 anos. Se não tivesse mudado alguma coisa, daqui a um ano eu estaria aposentado. Comecei a trabalhar aos 15 anos. Há um ano? Não, daqui a alguns anos. Corrigindo aqui. Eu trabalhava antes, carregava cimento, carregava areia. Vizinho tinha, o que fazer eu fazia. Carreguei refrigerante para os outros. O empreendedorismo nasceu lá, carregando coisas para os outros e aprendendo que a vida não é fácil. Tem que cavar poço. Então, quando eu comecei a trabalhar aos 15 anos, eu comecei a ganhar um dinheirinho. Acredite, a maior parte daquele dinheiro ia para dentro de casa, porque a comida que eu comia em casa saía do bolso da minha mãe naquela ocasião que meu papai já tinha morrido. E eu precisava ajudar em casa. Hoje, chegando aos quase 40 anos, eu aprendi uma coisa, eu não perdi nada, só ganhei. Filho que ajuda em casa não perde nada, só ganha. O homenzinho está começando a trabalhar, não, o dinheiro é meu. Quando você casar vai ser de quem? Aprenda agora aqui com a gente. Mas o senhor não precisa de dinheiro. Ninguém. Mas espera aí, não tem a conta de luz? Contigo, filhão. Não tem a conta de água? Contigo. Você não come, você não bebe. Acredite, a falta de disciplina está fazendo uma geração fraca. Bill Gates diz, eu não deixarei uma herança ao ponto que eles não tenham que trabalhar. Bill Gates falou isso. Deixarei o suficiente para eles viverem, mas não o suficiente ao ponto que eles não tenham que trabalhar. Filhas, honre as suas mães, ajude-as em casa, quite a sua dívida hoje. Quite a sua dívida hoje. Honre as suas respectivas mães. Quite a sua dívida hoje. Casais, quite a dívida hoje. Estou indo, mas se por acaso o cuidado excedeu aquilo que em primeiro lugar já investi, eu estou disposto a investir um pouco mais. Quite a dívida hoje. Mas já perdi muito. No casamento não tem quem, na família, corrigindo, na família não tem o que ganha e o que perde. Quando um ganha, vou dar uma dilmada aqui, Sérgio. Quando ganha, ganha, quando perde, perde, mas quando perde, todo perde. E quando ganha, também todo mundo ganha no negócio. Mas no final ninguém ganha, ninguém perde, ué.
na teologia da Dilma, corta isso também aí, que hoje está dando perseguição esse negócio hoje. E a pessoa bater a federal aqui porque a gente falou da nossa querida presidenta. Não pode. Não pode. Essa mulher é muito boa. Mas veja bem, no final ela está certa. Porque quando dá problema, não tem ninguém que ganha na história. Na verdade, todo mundo perde. Todo mundo perde. Quando o casamento está em crise, todo mundo perde. Quando os filhos estão rebeldes, todo mundo perde. Quando o marido faz besteira, todo mundo perde. Quando a esposa faz besteira, todo mundo perde. Todo mundo perde. Então não existe quem ganha ou quem perde. Quando um perdeu, todo mundo perdeu. Quando um ganhou, todo mundo ganhou. Quite a sua dívida hoje. Se está devendo, quite. Quite. Quite-a. Coloca os ponteiros em dia. Ajusta o relógio da sua família. Organize a sua casa. Porque todos nós, no que se refere a casamento, todos nós vivemos estações. Tem estações maravilhosas, mas também tem estações do inverno. Mas o inverno não pode durar para sempre. Quanto à criação dos filhos, existem estações. Mas a estação ruim não pode durar para sempre. Tem que ter também estação boa. O ponto é, invista na sua família. Tem dívida? Sempre vai ter, porque nós não somos perfeitos. Concluo essa mensagem desta forma, em uma história que você já conhece. Não, pode ficar aí, que eu vou orar aqui por eles. Daqui a pouco eu chamo vocês. Nem sempre, gravem isso, filhos e cônjuges. Nem sempre nós somos os heróis da história. Sempre nós queremos ser os heróis, mas nem sempre acordamos Batman. A gente às vezes acorda Coringa. Nem sempre a gente acorda Superman. Às vezes a gente acorda Lex Luthor. E a gente precisa do equilíbrio da família, de entender que tudo só faz parte de um tempo, uma estação. Que a pouco tudo vai ficar no seu devido lugar. Quero terminar com um vídeo que passamos na quarta-feira. Preciso repetir esse vídeo. Preste atenção aí na tela. Eu não sei quantos de vocês conhecem pastor Tim Simbala, lá dos Estados Unidos. Tem um brilhante ministério. Ministério de música da igreja é um dos mais conhecidos da América. Um dia o pastor Tim Simbala, que é pastor no Brooklyn, em Nova York, chegou em casa, sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: papai, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber da sua igreja, eu quero curtir a vida. A vida está pulsando lá fora. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, mas nada adiantou. A menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala disse: eu não tenho estrutura emocional para continuar meu ministério. Pensou em largar o ministério. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto: que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Pastor Tim Simbala estava num culto de vigília, culto de oração da igreja, quando de repente levanta uma irmã e disse assim: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E naquela noite, naquela madrugada, os crentes deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos, e o pastor Tim Simbala disse que aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida,
Eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nessa madrugada. 3 dias depois, bem de manhã, a campainha tocou, a mãe foi à porta, era sua filha, em lágrimas. E ela entrou às pressas, foi ao quarto onde estava seu pai, abraçou as pernas de seu pai e disse: papai, me conte por favor o que aconteceu há 3 dias de madrugada. Eu estava em casa, parece que escamas caíram dos meus olhos, grilhões se arrebentaram de minhas mãos, e eu quero dizer para o senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para minha igreja, porque Jesus libertou a minha vida. Em nome de Jesus. Você e eu não geramos filhos para a morte, você e eu não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são herança de Deus. Lute por eles, chore por eles, ore por eles, jejue por eles, mas não abra mão da vida deles, em nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Tim Simbala, lá dos Estados Unidos. Eu estarei orando agora pelas É um famílias. brilhante ministério. Como você vai orar em pé, sentado, ajoelhado, correndo, saltando, contigo mesmo. Mas uma coisa eu te peço: não deixe de clamar por sua família. Eu não sei qual estação você está vivendo, se é um inverno existencial, mas Jesus, Ele é o sol da justiça. Esse frio dentro da sua casa pode ter fim hoje. Não sei qual é o nível da ferida dentro da sua família, mas acredite, esse que é o bom samaritano, aí eu vou fazer uma aplicação, que também pode ser Jesus, está passando e está parando para cuidar especificamente das suas feridas. Talvez a sua família esteja com muitas feridas. 3, pode ser que a dívida esteja muito alta. Eu não estou falando dívida do cartão, entenda bem, eu acho que ficou claro na mensagem aqui. Estou falando da dívida da revistinha, dívida da unha, não é isso. A dívida aqui que estou pontuando é sobre a sua casa, sobre a sua família. Um dia um grande empresário disse: eu abri mão dos meus filhos, a criação deles. E o que eu estou podendo fazer com a mais nova agora, ele já foi pai idoso, eu não pude fazer por nenhum dos meus outros filhos. Mas uma coisa é fato, eu perdi a criação, mas hoje todos eles podem trabalhar comigo como sócios. Ele estava ali se exaltando, mas no meu coração eu disse: ele é tão pobre, porque ele está deixando só a empresa. Quem está entendendo isso daqui? Ele só está deixando a empresa. O pastor Luciano Subirá, numa mentoria 2017, ele estava assim pertinho, ó. Daqui a pouquinho também vou lá, Luciano Subirá, e vai ser incrível isso. Ter mentoria com ele direto lá. Vai ser maravilhoso isso. Vou mandar muitas fotos para vocês. Então, olha, pastor Luciano Subirá, em uma mentoria, ele falou assim, tete a tete, eu estava assim. E ele falou assim: nenhum sucesso ministerial vale a pena se o preço for a derrocada da sua família. Um homem, para ser conhecido, decidiu reconstruir a muralha de Jericó. E assim como profetizado, assim como anunciado por Josué, o primeiro filho morreu no início da construção e o último filho morreu no final. Tem tantas pessoas dizendo: mas eu sou um mega empresário, eu sou um mega pastor, eu sou um mega evangelista, eu sou um mega profissional liberal, mas se o preço foi a sua família, não valeu a pena. Se o sucesso for, se para ter um sucesso o preço for a sua família, não valeu a pena. No filme Advogado do Diabo, uma das coisas para ele alcançar o sucesso era ele abrir mão da sua esposa.
E no filme ele não conseguiu abrir. E quando ele não conseguiu abrir, ele se posicionou, porque ele estava indo. As seduções estavam grandes. E na hora ele se posicionou. E os olhos dele foi abertos. E ele pôde ver que, na verdade, aquela ação toda era demônios que estavam fazendo com que ele se afastasse da sua esposa, dizendo que ela era louca, dizendo que não enxergava, que não tinha mais atração íntima por ela, e no final era um inimigo agindo na mente para tragar aquele homem. Quem nunca viu esse filme, vale a pena. Não adolescentes, mas adultos. Eu não sei como está a tua casa, mas eu sei como está a minha. E eu sei, de verdade, que não adianta eu pastorear centenas de pessoas, dezenas de pessoas, e se meus filhos não estiverem no caminho do Senhor, quem está assim comigo? Eu não vou esperar a casa cair para orar, meu irmão. Eu preciso andar na preventiva, porque às vezes a corretiva é tarde demais. Não sei você, mas eu vou orar agora. Pai bendito, como igreja nós nos inclinamos para orar, pedindo perdão pelas nossas faltas e nossas falhas. Pode ser que em algum momento, no que se refere a nossas respectivas famílias, assumimos a posição do levita e do sacerdote, que olhou e nada fez. Mas hoje nós queremos ter o cuidado e o zelo do samaritano, de olhar o ferido que está à beira da estrada, e não apenas olhar, mas parar, dedicar um tempo de qualidade, limpar as feridas, colocar no meio no meu transporte, no transporte próprio, e levar para um lugar específico, disposto e capacitado ao cuidado. Ah, Senhor, aqui tem muitas famílias constituídas. Pode ser que, talvez, algumas das famílias que aqui estejam como esse viajante, ferido na beira do caminho, quase morto, sem recursos, sem forças até mesmo para pedir ajuda. Ah, Senhor, mas o Senhor sempre passa na hora certa. Pode ser que o que eles precisavam era vir nesta noite e ouvir tudo aquilo que aqui aconteceu, para entenderem que em Ti sempre tem uma solução. Mas como seres humanos nós Te pedimos perdão se a falha foi nossa, se a dificuldade foi nossa, e se não foi, nós Te pedimos força e graça para superarmos isso. Por isso, Senhor, restaura os casamentos, dê ânimo, dê compreensão, dê carinho aos casais, atenção, amizade, elo, romantismo. Senhor, que as dificuldades da existência não apague a chama da aliança feita no Teu altar, da promessa liberada que até que a morte os separe. Pedimos-te, Senhor, se a dívida está muito alta da família, dos pais, dos filhos, dos cônjuges, Senhor, que a Tua graça misericordiosa seja derramada de forma mais do que abundante, trazendo quitação a essas dívidas. Ajude-nos como família a jogarmos o retrovisor do carro chamado família, comunhão, convivência fora, porque não adianta olhar mais para trás, o que importa é o que está para frente. Se houve falhas, se houve dificuldades,
que sejam jogadas no campo do esquecimento e que possamos nos abrir para as novas oportunidades que estão surgindo. Deus, se as dificuldades familiares que estamos vivendo por causa de temperamentos, Tu és o único que pode mudar os nossos temperamentos. Nos ensine a sermos mais equilibrados em tudo. Aqueles que estão em dificuldade por questões financeiras, tem pessoas que estão em dívidas mesmo, e tem outros que até podem fazer mais, mas são muito suvinos, que possam entender que todo investimento na família vale a pena. Se é para a família, vale a pena. Senhor, ajude-os também, aqueles que estão passando dificuldades financeiras. Traga a porta necessária, mas também o equilíbrio moral para não andar em dívidas com ninguém. No nome de Jesus, porque as grandes mudanças começam com pequenos gestos. Que o Senhor possa estabelecer, meu Deus, essa atmosfera de exemplos, que os pais possam dar o exemplo para os seus filhos daquilo que é ético, daquilo que é moral, que eles possam ali ajudar no forjar do caráter dos seus filhos, que o peso da palavra, meu Deus, o samaritano disse, eu estou deixando aí, se precisar eu volto. Aquele hospedeiro acreditou na palavra do samaritano, que nós pais tenhamos uma palavra tão irrefutável, que os nossos filhos possam ver isso como um ponto de exemplo, e dizer, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, pessoas em que o sim é sim, que o não é não, que se desviam do caminho do mal, que não inventam, que não constroem situações, mas que simplesmente vivem a vida nas posses e do jeito, da maneira que pode ser vivida e com dignidade. Que nós não sejamos daqueles que querem deixar somente herança, como é pobre o milionário que só deixa bens para os seus filhos. Que sejamos daqueles que querem construir legados, estabelecer exemplos, estabelecer caminhos, não tortuosos, mas caminhos aplainados. Deus nos ajude, Paizinho querido, nos ajude. Como disse o teu filho, pastor Warren Gruden, famílias fortes, igreja forte. Que o restabelecimento e a força da tua casa passe, Senhor, pelas famílias restauradas para a glória do teu nome. Que haja, Senhor, uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que haja nesta noite uma quitação de dívidas emocionais, afetivas. Que haja uma quitação, mas já me deve muito, não adianta tentar carregar isso porque é pesado demais. Lança aos pés de Jesus, porque Ele sabe o que faz. Faz mais uma vez, Senhor. Tu és o Deus das famílias. Toca, Senhor, nos corações. Toca no coração, nos corações dos filhos. Que tenhamos uma geração dos filhos que honrem os seus pais, não na lembrança depois da morte, mas ainda em vida. Toca, Senhor, no coração dos filhos, que eles sejam obedientes, que eles sejam atentos, que sejam ajudadores, sejam generosos também. Toca no coração dos filhos, Senhor. Que os pais tenham alegria de saber que os filhos estão preocupados com o dia a dia da casa também. Que estão ali antenados aos movimentos que estão sendo feitos. Toca, Senhor, no coração dos nossos filhos.
como teu filho, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pregou, Senhor, através desse vídeo, nós te pedimos que se cumpra também em nossas vidas, pois nós não geramos filhos para a perdição. Alcance os nossos filhos, como diz a tua palavra, e fazendo aplicação a mesma, Senhor, porque o versículo não diz isso. O teu versículo diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje, neste culto da família, dizemos: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Que possamos nos atentar, Senhor, para aquilo que tu tens para as nossas casas e famílias. Em nome de Jesus. Amém. Quero terminar com uma oração especial.